Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, um bom dia para todos nós, que Deus nos abençoe. Meus amigos, sábado, né? Bom sábado, bom fim de semana para todos nós, para você que vai trabalhar nesse fim de semana, para você que vai descansar, que vai tirar aquela folga, o pezinho na areia, passar com a família, né? Tudo de bom. Para você que vai estudar também, é claro, então tudo de bom para você que nos assiste aí, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. E mais uma vez, ótimo fim de semana. Você que vai pegar a estrada, prudência, calma, como já diria, né? Devagar também é pressa, né? Então devagarinho também se chega lá, vamos todo mundo aí passear tranquilo, para que no final desse fim de semana todo mundo esteja em paz nos seus lares. Meus amigos, dito isso, logo de cara, quero desejar para você um bom dia, né? Seja muito bem-vindo aqui no canal Vascaíno desde sempre. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e nós estamos aqui no nosso canal diariamente pelas manhãs, nas madrugadas, finzinho de noite para o início de madrugada, né? Sempre falando do nosso Vascão, com bastante informação e também, é claro, com opinião. Não temos muro aqui no nosso canal, a gente sempre dá opinião aqui na lata, né, no papo reto. Meus amigos, olha só, já vou passando a visão para vocês aqui, tem algumas coisas importantes que a gente vai abordar nesse conteúdo dessa madrugada de sabadão, tá? Como, por exemplo, vamos falar sobre o CT Moacir Barbosa, né? Nós temos aí atualização em relação às obras. Vamos falar também sobre mercado da bola, Gabriel Pirani, cria do Fluminense, passagem por Santos, Cuiabá, está jogando nos Estados Unidos, ventilado no Vasco, eu vou explicar para vocês. Vamos falar também sobre o menino Maxwell, né, o Alegria, sobre o nosso lateral direito Puma Rodrigues, sobre o nosso meia francês, o nosso camisa 10 Dimitri Payet, e vamos falar também sobre o nosso zagueiro Luiz Gustavo, Ryan e Jair, né? Tem a atualização deles, mas é aquilo que vocês já têm aí em mente, que já têm tomado conhecimento nos últimos dias. E vamos falar, é claro, também sobre o assunto mais importante do Clube de Regatas Vasco da Gama neste sábado, que é o jogo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada a qual começa no dia de hoje aí, com 2 jogos do Brasileirão. A gente vai falar também aqui de todo o panorama dessa 11ª rodada, todos os confrontos, os 10 jogos, a rodada que começa nesse sábado e termina amanhã, domingão, essa 11ª rodada do Brasileirão 2025. Então vamos embora, aperte seu cinto de segurança, aproveita aí essa vinheta para você pegar aquele café, aquele lanchinho esperto, aproveitar de repente para ir ao banheiro, pegar aquela aguinha. Aproveita, porque olha, eu já volto, que está começando mais uma edição de Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Nunca vão entender esse amor, Vasco da Gama, pra sempre vou te amar. Na barreira eu vou festejar e cantar outra vez, como os loucos da saída 3. O Vasco é minha alegria, loucura é minha vida. Meus amigos, então aqui estamos para mais esse vídeo, mais esse conteúdo. Welcome to do From Vasco and Forever. Gostaram, né? Bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. I am Álvaro Silva, eu sou Álvaro Silva e estamos aqui para falar do nosso amor em comum, o Gigante da Colina. Meus amigos, olha só, logo de cara aí, peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aí inscrever-se, é de graça aqui embaixo, dá essa força pro amigo.
Aperta também o botão aí escrito compartilhar, compartilhe o nosso vídeo e também deixa o joinha aí, o famoso gostei, para nos ajudar. E se aparecer escrito embaixo IPAR Vídeo, clica aí para dar essa força para o amigo de vocês. Você vai ganhar ponto com o YouTube e o nosso canal também ganha pontos com o YouTube. Assim a plataforma indica o nosso conteúdo para mais pessoas interessadas nos assuntos do nosso Vascão. Meus amigos, direto e reto ao que nos interessa, se tratando do CT Moacir Barbosa. Nós sabemos que o Vasco, desde o ano passado, já tem aí grandes pretensões para o nosso centro de treinamento, para deixar ele mais equipado, mais amparado ali para os atletas em termos de tecnologia, em termos de aparelhagem, equipamento e também de estrutura física. Em termos ali também de construção, né, de obras mesmo que são necessárias para que a gente tenha um centro de treinamento de alto nível para um clube gigante do futebol brasileiro, cujo qual é o nosso Vasco da Gama. E olha só, a diretoria do nosso Vasco, no início dessa temporada, projetou um investimento na casa de 30 a 45 milhões de reais no nosso centro de treinamento. Essas obras começaram já há algum tempo no CT Moacir Barbosa e a gente toma conhecimento na noite dessa sexta-feira, algumas horas atrás, tomamos conhecimento de que a parte ali da área molhada, a parte que está em loco neste momento nas obras, né, temos ali uma parte de construção de alvenaria já ganhando corpo, temos também a piscina já sendo instalada no CT Moacir Barbosa, além de outros aparelhos também, né, como hidromassagem, banheiras, para ali fazerem ali os tratamentos dos jogadores lesionados e aqueles jogadores também fazerem um trabalho de entre um jogo e outro, né, entre uma semana e outra ali, aquele trabalho de recuperação muscular, entre outras situações, fisioterapia e etc. Fato é que o próprio Vasco divulgou um vídeo nessa sexta-feira, já aí fazendo a instalação da piscina do CT Moacir Barbosa. Aí eu fico vendo algumas pessoas falando assim, mas essa piscina de fibra é brincadeira. Aí eu ouço outros falarem assim, essa empresa só pode ser de algum amigo do Pedrinho. Gente, na boa, a gente critica muito aqui a diretoria, a questão ali do Pedrinho no departamento de futebol, mas poxa, eu não vejo motivo assim pra gente criticar a diretoria do Vasco por uma piscina, gente, sabe? Porque assim, se não tem piscina, a gente critica porque não fizeram. Aí estão colocando uma piscina personalizada, escrito Vasco, bem bonita, bem bacana, bem legal, né, ali no centro de treinamento, já tem gente reclamando, então fica complicado, né, gente? Porque a gente assim, o Vasco está montando um centro de treinamento, o Vasco não está montando um hotel 7 estrelas em Copacabana, né, na Barra da Tijuca, no Leme, para receber gringo, para receber, sei lá, a Madonna, para receber, enfim, né, estrelas do mundo. Não, o Vasco está fazendo um centro de treinamento de futebol, um centro de formação também, onde vai ser integrado as categorias de base e também vão ser integrados ali futebol masculino e futebol feminino. Então assim, tem que acontecer o investimento e está acontecendo, está sendo feito, é claro. A gente vai tomar conhecimento de tudo. Se vai ser gasto de fato, verdadeiramente, os 45 milhões de reais que foi ali projetado lá no início desse ano, ou se não será gasto esse valor. Fato é que o Vasco enxerga como primordial esse investimento no nosso centro de treinamento para que a gente possa receber categorias de base, receber futebol feminino e também, é claro, a categoria do futebol profissional masculino com toda a estrutura de academia, de fisioterapia, de fisiologia, a parte médica, a parte de scout, com sala de reunião, com refeitório, com a área molhada, que é a que está sendo construída agora, com piscina, com banheiras, com hidromassagens, com duchas. Isso tem que existir. Então, assim, bacana, eu fico feliz por mais esse avanço do Vasco aí no nosso centro de treinamento. E eu não vou deixar para criticar agora, não. Eu vou deixar para criticar quando já estiver pronto. Álvaro, então você vai ser o famoso engenheiro de obra pronta? Gente, nesse caso tem que esperar. Tem que esperar o Vasco construir, tem que esperar ser feito lá o investimento, para depois também a gente ver como é que vai ficar, ver como ficou depois de pronto e, é claro, escutar, observar e ouvir o feedback das pessoas que fazem lá os seus trabalhos no dia a dia do Vasco da Gama. Os jogadores, são eles que vão dizer se o centro de treinamento realmente está ok ou não.
Mas eu particularmente vejo como boa notícia assim. Ah, mas está demorando. Ah, que não sei o que, mas gente, mas demora. O que é que não demora nessa vida, né? O que é que não demora nessa vida, né? Tudo demora. Você vai ligar para poder pedir uma comida aí, num delivery aí, coisa e tal, os caras falam que é meia hora, 45, 50 minutos, às vezes uma hora. Cidade grande, às vezes bastante pedido. Já demorou um pouquinho. Você vai pegar aí um carro de aplicativo, às vezes dependendo do horário, tá todo mundo ocupado, você tem que esperar um pouquinho também. Às vezes você chega na fila do supermercado, você quer passar a compra rápido para ir embora, todo mundo quer, mas não tem tantos caixas abertos, tem que esperar um pouco também. Então tudo na vida requer um pouco de paciência. No futebol não é diferente. É claro que nós estamos falando de investimento multimilionário, estamos falando de um clube gigante que é o nosso Vasco, mas é um investimento que é necessário ser feito e está sendo feito. Repito e vou dizer novamente, se está sendo feito da forma correta ou não, a gente vai avaliar isso no fim das obras. Eu particularmente agora não enxergo como ruim esse trabalho aí de melhoria do centro de treinamento Moacir Barbosa, tá gente? Não enxergo como ruim. Por exemplo, a obra do CT Moacir Barbosa, do nosso estádio São Januário, não saiu do papel até agora. Está ganhando corpo, foi aprovada ali a SPE, a sociedade com propósito específico. O Vasco agora vai poder vender de fato o seu potencial construtivo para iniciar as obras do estádio, mas ainda não foram iniciadas. Mas não significa que não vá sair. Tem um trâmite, tem um processo, está demorando? Tá, a gente fica sem paciência? Fica, mas está no processo. E a mesma coisa também o centro de treinamento. Está num processo, há poucos anos atrás a gente nem CT o Vasco tinha, hoje o Vasco tem o seu centro de treinamento próprio, que a sua própria torcida ergueu, assim como a torcida fez com o seu estádio, assim como a torcida fez também ali aquela homenagem, né, da estátua do Roberto Dinamite. E agora o Vasco, né, a diretoria do clube está aí criando uma vergonha na cara, fazendo um investimento que tem que ser feito mesmo no nosso centro de treinamento, algo que era para ter sido feito lá na gestão da 777, que estava acordado o investimento no CT Moacir Barbosa e esse investimento não aconteceu. Agora que está acontecendo, a gente vê aí uma meia dúzia ainda assim criticando, né, gente? Vamos apoiar, galera. Quando só tem notícia ruim no Vasco, a gente fica pé da vida, a gente bate na mesa, a gente estufa a veia do pescoço, fala um monte de coisa aqui, né, um monte de abobrinha, um monte de groselha, aquela coisa toda, a gente fica com raiva, porque a gente está ali cobrando o melhor para o nosso clube. Aí quando o clube começa a fazer alguma coisa, a gente tem também que apoiar, né? A gente não pode também entrar naquela onda de negativismo, de que nada tá bom, né? Não acho que não é por aí. Valeu, meus amigos. Dito isso, vamos mudar de assunto agora. Eu quero falar com vocês sobre situações do mercado da bola. Começando aqui pelos assuntos mais populares neste momento, que é o Jair e o menino Ryan. Começando pelo Jair. O Vasco via sim uma possibilidade em estar negociando o Jair nessa janela de meio de ano, porque o Jair, depois que voltou da lesão, não conseguiu se firmar na equipe. E é um jogador de qualidade, mas não é a característica dele, por exemplo, fazer ali o box-to-box, aquela marcação intensa, aquela coisa toda, que, por exemplo, hoje a gente vê quem exerce isso no meio-campo do Vasco, é o nosso querido Hugo Moura, né? Então, com isso, o Jair acabou ali ficando ali às margens da equipe titular, ganhando minutos aqui, ganhando minutos ali, sendo relacionado aqui, relacionado lá, às vezes ficando fora ali de lista de relacionados e coisa e tal. O Vasco viu que o Jair já tinha entrado em campo 6 vezes pelo Campeonato Brasileiro e não vinha sendo tão bem aproveitado pelos últimos treinadores, para ser mais exato, pelo Fábio Carille. Então o Vasco falou, pô, peraí, se daqui a pouco o Jair bater o limite de jogos do Brasileirão, a gente não consegue vender o jogador aqui para o futebol nacional, só para fora do país. Como a gente não sabe o que o nosso treinador que chegou agora vai querer fazer, vamos deixar de stand-by. Essa foi a atitude da diretoria do Vasco assim que Fernando Diniz chegou. A diretoria do Vasco se reuniu com o Fernando Diniz, o Diniz falou, não, eu quero recuperar o Jair, assim como o Diniz também quer recuperar o Dimitri Payet e também está recuperando já o menino Ryan. Né, é notório, isso é um fato consumado, aí todo mundo está vendo a diferença do trabalho aí, né, já aí com as pitadas, vamos dizer assim, com o toque ali do nosso novo chefe, né, que é o Fernando Diniz. E com isso, o Diniz ele conseguiu de fato recuperar o Jair, porque no jogo contra o Melgar em São Januário, o Vasco não só venceu, mas também convenceu pelo placar e pela forma que se comportou dentro de campo. E o Jair jogou de terno no meio-campo do Vasco, jogou muita bola na saída de bola, com muita qualidade, com inteligência, com toque dinâmico. O Jair não é aquele jogador de imposição física, de correria, aquela coisa toda, mas é aquele cara que você dá a bola no pé dele, ele abre lá numa facilidade, sem errar o passe, ele abre aqui, ele faz uma tabela tranquila, ele sabe dar um drible para romper uma linha e entrega a bola para o companheiro da frente. Esse é o papel do Jair, o papel de um homem de meio campo mesmo ali, de segundo volante ali, aquele jogador que pega a bola ali na saída de bola para armar o jogo. E o Jair
Jair foi muito bem. Com isso, o Vasco pretende permanecer com ele no plantel. Existem vários clubes do futebol brasileiro que têm interesse na contratação do nosso meio-campista, mas o Vasco quer que ele permaneça e o Vasco negocia agora uma questão salarial. O contrato do Jair com o Vasco vai até dezembro. O Vasco, no caso, quer renovar esse contrato. O Jair também quer ficar no Vasco e ele já pode, daqui a pouco, ele já pode assinar aí para ir jogar em qualquer clube de graça, algum pré-contrato. Então o Vasco está negociando com o Jair a base salarial para que ele permaneça. Então neste momento o Jair deve ficar. O caso do Ryan é um jogador que já era dado quase toda a torcida como uma carta fora do baralho, aquele jogador que foi muito bem na base, mas não conseguia desabrochar no profissional. A torcida foi criando um ranço muito grande do menino, né? Agora é bem verdade que depois da chegada do Diniz o Ryan mudou. Na verdade que esse ano de 2025 ele já começou o ano melhor do que ano passado. Ali no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, já fazendo gol, com mais vontade, com mais entrega. A gente já viu uma diferença no Ryan. E aí agora que o Diniz chegou, né, é fato aí que o Ryan hoje está se consolidando na equipe do Vasco como titular. E o Diniz pediu para a diretoria do Vasco não negociar o Ryan neste momento. Tem jornalista cravando que o Ryan vai sair agora no meio do ano. Não. Para sair, só se a proposta for muito boa para o Vasco da Gama. Tá? Só se a proposta for muito boa, tem muito clube interessado no Ryan e o Vasco quer fazer aí, pelo menos aí na casa de 90 a 100 milhões, a 120 milhões de reais, no mínimo. Lembrando que hoje a multa do Ryan ela bate na casa de 40 milhões de euros, dando aí 240 milhões de reais. Então essa é a situação do Ryan. O Vasco só libera se valer muito a pena, senão o Ryan fica, porque o próprio Fernando Diniz pediu a permanência do nosso atacante cria da base do nosso gigante da colina. Se tratando agora do menino Maxwell, o Alegria, ele veio para o Vasco de empréstimo junto ao Nova Iguaçu, e o Vasco comunicou nessa sexta-feira que, em comum acordo com o jogador, rescindiu o contrato de empréstimo, tá, meus amigos? Com isso, o contrato está encerrado e o Maxwell voltou para o time do Nova Iguaçu. Boa sorte para o menino, eu via um futuro nele, ele é bem promissor. Tomara que ele dê certo no Nova Iguaçu ou em outras equipes por onde ele passar. Papai do céu abençoe a carreira do menino Maxwell. Se tratando do Puma Rodrigues, a gente toma conhecimento que ele pode deixar o Vasco nessa janela de meio de ano. O Vasco, inclusive, pode estar negociando o Puma Rodrigues nessa próxima janela, ou por empréstimo, ou até mesmo em definitivo, uma vez que o Paulo Henrique tomou conta da lateral direita do Vasco, e o Puma Rodrigues não vem ganhando mais oportunidades na equipe. E o Puma visa aí, né, de repentemente, uma convocação para a Copa do Mundo do ano que vem. Por isso pode acontecer a saída do nosso lateral direito uruguaio. Se tratando do Payet, o Vasco liberou o Dimitri Payet para viajar até a França para resolver situações pessoais, tá? Mas o francês volta nos próximos dias e se reapresenta para voltar a treinar junto com o elenco do Vasco. A situação do Payet segue indefinida, mas o Fernando Diniz já demonstrou muita vontade em recuperar o Dimitri Payet aí. Vamos ver qual vai ser a diretriz. O Vasco vai querer renovar com o Payet até o fim da temporada, e se o Payet também vai querer ficar no Vasco, ou não, né? Ou se o Vasco não vai querer, ou se o Payet também não vai querer essa renovação. A gente sabe que tem uma polêmica muito grande, tem uma situação muito séria acontecendo aí extracampo envolvendo o Payet, que é a questão envolvendo lá a Larissa Ferrari, né? Toda aquela investigação que a gente sabe que está em curso. Então a situação do Payet segue indefinida, tá, meus amigos? E o menino Luiz Gustavo, né, o zagueiro da base que subiu para o profissional, teve aí um reajuste salarial. Ele teve um aumento em seu salário, né, após algumas metas, alguns gatilhos que estavam no seu contrato serem batidas. Luiz Gustavo teve aí uma valorização salarial. Tá certo, tem que ter mesmo, né? Porque se o Vasco paga salário muito alto para jogador que não consegue ser nem titular, hoje, não estou criticando, mas é uma verdade, é um fato, que hoje é o Maurício Lemos, ganha 700 mil reais por mês. Não, perdão, ganha 400 mil reais por mês o Lemos hoje aqui no Vasco, que não consegue ser titular. Por que o Ryan vai ganhar salário aí de jogador sub-20, né? Sendo que ele, o Ryan não, perdão, o Luiz Gustavo, sendo que ele está segurando ali vamos dizer assim, o BO na linha defensiva, né? Ele está fora desse próximo jogo, mas deve retornar logo em breve ao time titular, tá, meus amigos? Então esse é o panorama do mercado. Aí surgiu o nome do outro menino ali, o Gabriel Pirani, tá, gente? Gabriel Pirani é brasileiro, tem 23 anos, 1,70 m de estatura, joga como meia atacante, tá avaliado no Transfermarkt por 2,5 milhões de euros, né? Mais ou menos aí 15 milhões de reais seria aí o valor
do Gabriel Pirani no Transfermarkt, ele que nessa temporada de 2025 tem 11 jogos, 1 gol e 1 assistência apenas. Ele está jogando lá nos Estados Unidos com a camisa do DC United, tá, gente? Isso mesmo, o time lá da capital Washington, dos Estados Unidos, que disputa a Major League Soccer, né, a MLS. Fato é que ele foi ali revelado na base de Xerém, do Fluminense, ele jogou 24 jogos, 2 gols, né? O Fernando Diniz conhece o menino, jogou também no Cuiabá, teve 10 jogos e um gol marcado no Cuiabá. No Santos foram 77 jogos, 5 gols e 5 assistências. E lá no DC United são 57 jogos, 8 gols e 2 assistências. Então são 10 participações em gols em 57 jogos com a camisa do time norte-americano. Ele que chegou lá em janeiro de 2024 e o contrato do Pirani, Gabriel Pirani, termina lá com o time dos Estados Unidos em dezembro de 2025, ou seja, daqui a 6 meses o contrato dele termina. Ele não é titular absoluto e começa a ser ventilado aí nos corredores de São Januário, nos bastidores do Vasco da Gama, o menino de 23 anos. Com todo o respeito ao menino Gabriel Pirani, com todo o respeito aos clubes que o rapaz passou, até mesmo onde ele joga hoje nos Estados Unidos, tem nada contra a pessoa dele, mas eu acho ele um jogador ok, um jogador assim comum, tá? Tem seu valor, não à toa que ele chegou aí onde chegou, é jogador profissional, com passagem por Santos, Fluminense, Cuiabá e agora está nos Estados Unidos. Ninguém joga em 3 times de Série A do futebol brasileiro e joga também lá nos Estados Unidos se não souber jogar futebol. Ele sabe jogar futebol, ele tem o valor dele, mas eu, na minha humilde opinião e humilde visão também de futebol, eu entendo que para o Vasco fazer tal investimento para trazer esse rapaz, eu acho que é mais fácil olhar com um pouquinho mais de carinho para o nosso sub-20, talvez o sub-17. Estamos vendo aí a grata surpresa até aqui do menino Ryan. Vimos aí há 2 temporadas atrás o Gabriel Peck deslanchando aqui no Vasco, arrebentou nos Estados Unidos na última temporada, está jogando bem também já nessa temporada. Vimos aí o Marlon Gomes jogando fino da bola aqui no Vasco, está jogando bem também no Shakhtar Donetsk. Vimos aí o Andrei Santos, que jogou bem aqui no Vasco, está arrebentando com a camisa do Strasbourg lá na França, né? Ele que é do Chelsea, está emprestado para o clube francês. Inclusive o Andrei foi convocado para a seleção brasileira. Então a gente vê aí o Douglas Luiz, né? Um passado mais recente também, que está arrebentando lá na Europa. Então a gente vê aí vários jogadores da base do Vasco que tem muita bola, que estão aí jogando em altíssimo nível. Então por que não o Vasco olhar com mais carinho para a nossa base? Com todo respeito ao Gabriel Pirani, ele pode pintar aqui amanhã ou depois e virar titular do nosso time, pula aí, deixa o caldeirão ferver, a torcida fazer música pro garoto e coisa e tal. Pode, claro, futebol é assim. Mas eu particularmente, se eu tenho a caneta na mão, se eu sou ali diretor do Vasco, ou treinador, ou presidente, eu não procuraria este jogador em especial. Nada contra ele, repito, nada contra o rapaz, mas pelos números, pelas temporadas que ele fez, a gente pega e analisa. Tem jogadores aqui no Vasco, né? O próprio Ryan mesmo, outros jogadores, o GB, tem vários outros que estão fugindo o nome aqui agora, que podem muito bem integrar o nosso elenco, o Cruz Maltino. Essa é a minha opinião. A menos que o garoto chegue, por exemplo, aqui no Vasco, por empréstimo, a custo zero, com uma opção de compra lá para dezembro. Aí ainda vai. Se for pagar um salário justo, que não for um salário astronômico, aí vai, ele pode chegar aqui, pode agregar muito no elenco. Aí se o rapaz jogar muita bola, aí o Vasco decide se contrata ele lá no final do ano ou não. Agora, se for para gastar dinheiro, particularmente, eu acho que não faz sentido um investimento num rapaz de 23 anos, que ainda é, de certa forma, ainda está desabrochando, não conseguiu se consolidar, né? Então, se for para apostar, é melhor apostar em alguma solução caseira. Essa é minha humilde opinião. Repito, nada contra o rapaz Gabriel Pirani. Fica para vocês a informação. Vamos falar agora, meus amigos, de Campeonato Brasileiro. Eu tô naquele clima, hein? Sabadão, dia de Campeonato Brasileiro. E olha só, antes da gente falar do jogo do Vasco, vamos falar dos 10 jogos dessa 11ª rodada do Brasileirão. Tá, meus amigos, temos 2 jogos nesse sábado. O Bahia abre a rodada jogando lá na Arena Fonte Nova diante do time do São Paulo, tricolor paulista, às 18h30. É isso mesmo, hoje às 6h30 da noite ali, Bahia e São Paulo, diretamente da Arena Fonte Nova, abrindo a 11ª rodada
do Campeonato Brasileiro. O São Paulo de zubeldia e alegria, né? O São Paulo classificado na Libertadores, o São Paulo que vem aí fazendo um Campeonato Brasileiro ok, busca aí, né, se consolidar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Como visitante é uma parada difícil. Já o Bahia, né, o Bahia que perdeu nesse meio de semana pela Libertadores para o Internacional de virada em Porto Alegre, mas o Bahia segue firme, o Bahia avançou às oitavas de finais da Copa Libertadores da América, mas precisa também voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, que está muito embolado, diga-se de passagem. Então o primeiro jogo da rodada, Bahia e São Paulo. Depois temos 9 da noite nesse sabadão, hoje, 9 hours in clock. Isso mesmo, 9 horas em ponto. Vasco da Gama e Red Bull Bragantino se enfrentam aqui no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, na nossa colina histórica, 9 horas da noite, né? Meus amigos, com transmissão do Sport TV e do Premier. É aquilo, o Red Bull Bragantino vem aqui para o Rio de Janeiro tentando derrubar uma escrita de jogar em São Januário, né? Tomara que o Vasco siga vencendo o time dos touros, né? Os Reds, né? Os Red Bulls, né? Tomara que o Vasco siga mantendo essa sina jogando aqui na colina histórica. O Bragantino, por sua vez, é o quarto colocado da competição com 20 pontos, né? Uma surpresa nesse campeonato. É um elenco com jogadores que a maior parte das equipes da Série A não contratariam para serem titulares, mas que dão muito certo em uma camisa que não tem muito peso, onde não tem muita cobrança e aonde você tem um departamento de futebol muito organizado, que é todo o grupo, né, da Red Bull, que a gente vê mundo afora do portfólio deles. Aí o Bragantino fazendo um bom começo de Brasileirão, visita o Vascão aqui no Rio, tentando jogar água no chope ou no refrigerante do torcedor vascaíno nessa noite de sábado em São Januário. Mas o nosso Vascão da Gama, o legítimo clube do povo, né, tem 10 pontos, tá ali, ó, ufa, lutando para sair de perto da zona do rebaixamento. E o Vasco tenta manter aí o seu 12º jogador on fire, né, que hoje é o torcedor, né? O Vasco jogando em São Januário tem um aproveitamento extraordinário já há mais de 40 jogos. O Vasco tem um aproveitamento muito bom jogando em seus domínios. Então o Vasco tenta manter essa escrita de continuar aí vencendo e pontuando jogando dentro de casa diante de um adversário complicado que é o Red Bull Bragantino. E o Bragantino, por sua vez, que tenta quebrar uma escrita jogando aqui no Rio de Janeiro e quem sabe aí somar 23 pontos para se colocar de vez ali no G4 do Brasileirão. Tomara que isso não aconteça, tomara que o Vasco faça o seu dever de casa. Não me importa, meus amigos, se o Vasco vence esse jogo de 1-0, 2, 3 ou 4. Para mim o que importa são os 3 pontos na continha do Vasco, né? Anota lá, já diria a música do nosso Felipe Coutinho. Então vamos torcer para o Vascão aí, jogo muito importante contra o Red Bull Bragantino. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo e também sobre as prováveis escalações. Aí no domingo nós teremos 8 jogos, amanhã nesse domingão teremos 8 jogos. O Mirassol recebe no interior paulista o Sport Recife, o duelo, né? O Mirassol que está muito bem no Brasileirão, o Sport Recife que está péssimo, é o lanterna do campeonato, é o duelo do desespero, né? Esse jogo aí tem tudo para ser um grande jogo também. Teremos também, né, nesse domingão Santos e Botafogo, olha que clássico, hein? Clássico do futebol nacional, clássico alvinegro, né? Paulista versus cariocas aí. Santos e Botafogo se enfrentam, tá? Então um bom jogo também para se acompanhar nesse domingo. O Juventude, e tem a ver com o Vasco, vamos ficar de olho também em relação à tabela. O Juventude recebe lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o Grêmio, né, de Porto Alegre. Teremos aí um clássico gaúcho nessa rodada, né, do Brasileirão. Juventude então recebendo o Grêmio que passou para os playoffs da Sul-Americana, assim como o Vasco, e o Juventude que vem buscando aí deixar a zona do rebaixamento, né? Meus amigos, o Campeonato Brasileiro não é para amadores, a coisa está esquentando de verdade, hein? De verdade. Teremos também nesse domingo Flamengo e Fortaleza, outro jogo que promete aqui no Rio de Janeiro. O Fortaleza aí com 10 pontos, na mesma pontuação do Vasco, brigando para deixar a parte de baixo da tabela, e o Flamengo buscando aí, né, essa briga direta pelo título contra o Palmeiras.
Teremos também domingo Corinthians e Vitória da Bahia. O Corinthians, se vencer, chega a 17 pontos, encosta na parte de cima da tabela. E o Vitória da Bahia precisa se reencontrar com as vitórias, né? Me desculpem aí pela redundância, mas porque eles estão na zona do rebaixamento, então é primordial para o clube baiano, para o rubro-negro baiano, o leão baiano, voltar a vencer para deixar a zona da degola. Isso pode acontecer desde que o Vasco vença, né? Desde que o Vasco vença, porque eu também não gosto do Corinthians não, mas é complicado. A gente olha para a tabela, o coração vascaíno grita mais alto, né? Porque o Vitória tá ali, ó, logo abaixo do Vasco na tabela. Não é bom o Vitória vencer. Meus amigos, o Ceará, que está fazendo um belíssimo campeonato até aqui, recebe o Atlético Mineiro, que é um time que oscila muito, começou a temporada bem, depois caiu bastante de rendimento e agora voltou aí a reencontrar o caminho das boas atuações e vitórias, né, com o comando do treinador Cuca. Teremos esse duelo também alvinegro aí, domingão, Ceará e Atlético Mineiro, diretamente lá de Fortaleza, capital cearense. Teremos aí outro duelo nacional, né, Cruzeiro e Palmeiras, né, o duelo palestrino, né, de palestras, né, o Cruzeiro que recebe em Minas Gerais o Palmeiras, o Cruzeiro buscando aí essa briga no G4, G5 do Brasileirão, e o Palmeiras ali buscando, né, fazer gordura, ganhar pontos, porque logo atrás, piscando o farol, tá o Flamengo. O Palmeiras não pode derrapar, tem tudo para ser um grande jogo, Cruzeiro e Palmeiras. E fechando a rodada, o Internacional de Porto Alegre recebe lá no Rio Grande do Sul o Fluminense, né? O Internacional que está mal no Campeonato Brasileiro, precisa voltar a vencer e urgentemente, né? Eles estão bem na Libertadores, passaram de fase. E o Fluminense, que está bem no Campeonato Brasileiro, chegou a 17 pontos, venceu o nosso Vasco na última rodada. Fluminense que está garantido nas oitavas da Sul-Americana. Então tem tudo para ser um bom jogo também, esse jogo entre Internacional e Fluminense. Então esses são os 10 jogos da rodada desse Campeonato Brasileiro. Só para reiterar rapidinho, a gente fala das escalações. Então vamos lá. Neste sábado, Bahia e São Paulo, Vasco da Gama e Bragantino, e os outros 8 jogos no domingo. Mirassol e Sport, Santos e Botafogo, Juventude e Grêmio, Flamengo e Fortaleza, Corinthians e Vitória, Ceará e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras, Internacional e Fluminense. Esses então são os jogos dessa 11ª rodada. Se tratando agora do jogo do nosso Vasco da Gama, que como eu já mencionei, só para reiterar, entra em campo hoje 9 da noite em São Januário, no Rio de Janeiro. Nosso Vascão recebe aqui o Red Bull Bragantino, com transmissão do Sport TV e também dos canais do Premier, tá, meus amigos? Fica aí o registro para vocês. A arbitragem desse jogo entre Vasco e Bragantino fica a cargo do Paulo César Zanovelli, da Federação de Minas Gerais. E o VAR é o Gilberto Rodrigo Canto Júnior, da Federação de Pernambuco. Olho nesses dois cidadãos, nesses dois profissionais aí, como já diria, né, o narrador. Prestem atenção no serviço, meus garotos. É isso aí. Meus amigos, se tratando então das prováveis escalações de Red Bull Bragantino e de Vasco da Gama. Vamos começar pelos visitantes. O Bragantino, como eu já mencionei, é o 4º colocado com 20 pontos. Viajou aqui para o Rio de Janeiro e deve entrar em campo com a possível escalação no comando do treinador Fernando Seabra, com o goleiro Cleiton, com o lateral direito Andrés Hurtado e a zaga, dupla de zaga com Pedro Henrique e Eduardo, né? Juninho Capixaba ali na lateral esquerda, um meio campo com Gabriel, Eric Ramírez, John e Vinicinho, e um ataque com La Quintana e Eduardo Sacha. Essa é a possível escalação do Red Bull Bragantino para logo mais em São Januário, no comando do treinador Fernando Seabra, ele mesmo que trabalhou no Cruzeiro num passado recente, agora é o comandante do Red Bull Bragantino. Me chama a atenção nesse time do Red Bull Bragantino, meus amigos, o Juninho Capixaba, o lateral esquerdo. Eu gostaria de vê-lo jogando no nosso Vasco, me chama a atenção, né? E o Eduardo Sacha, né, que todo mundo sabe que é um baita jogador, várias vezes dando sopa no mercado, o Vasco não foi atrás, ele está aí, né, fazendo temporada após temporada, sempre consolidado ali demais da conta no time do Bragantino. Hoje, né, se tem um cara que é muito consolidado no Bragantino, é o Sacha e o goleirão Cleiton, né? Vamos ser aqui bem sinceros, e o trabalho também que vem dando certo aí, que a gente tem que enaltecer
do Fernando Seabra, que não deu certo no Cruzeiro, para vocês verem, com vários jogadores famosos, aquela coisa toda, o Seabra não conseguiu aquilo que se esperava lá no clube de Belo Horizonte. Aí, aquilo que eu estou falando para vocês. Aí ele chegou no Bragantino, um clube que tem uma torcida menor, um clube de uma cidade, né, de um município do interior paulista, onde é uma SAF, né, o grupo Red Bull, tem um portfólio mundo afora conhecido, todos vocês já sabem, né? Então assim, não tem aquela pressão, por exemplo, que é de você treinar um Cruzeiro, um Vasco, um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, etc. Né? E os jogadores ali, que boa parte dos jogadores do Bragantino não seriam titulares de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Botafogo, até mesmo do próprio Vasco, de um Corinthians. Mas quando você coloca esses jogadores sem vaidade, né, sem estrelismo e um treinador que sabe trabalhar, extrair o melhor de cada um, você consegue chegar nesse denominador que a gente vê o Bragantino hoje. Um Bragantino aí organizado, brigando aí por um G4, né, com jogadores ali, vamos dizer assim, medianos, jogadores bons, regulares, mas sem nenhuma grande estrela, né? É um elenco bem montado, bem coeso ali, e mais uma vez, tem que enaltecer mesmo o trabalho do Fernando Seabra. Se tratando do nosso Vasco, né, comandado pelo Fernando Diniz, outro Fernando, né, duelo de Fernandos, né, o Fernando Diniz, que há pouco tempo também foi o treinador do Cruzeiro, também não deu certo por lá, né? É um grande ponto de interrogação também aquela questão lá do Cruzeiro, mas hoje o Diniz é o treinador do nosso gigante da colina e hoje a tarefa é enfrentar o Red Bull Bragantino. E o nosso Fernando Diniz deve escalar uma equipe bem parecida com aquela escalação do último jogo pela Sul-Americana no meio de semana contra o Melgar. Bem provável mesmo que seja ali repetido ou quase repetido o nosso time. O nosso Vasco deve vir a campo com o nosso goleiro Léo Jardim, aquele palavrão que a turma fala, né? Fruta que partiu, é o melhor goleiro do Brasil, Jardim. Ele é o cara, né? Nosso goleiro Léo Jardim, na lateral direita o Paulo Henrique, a dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas, e na lateral esquerda o nosso Lucas Piton. Um meio campo com Jair ou Matheus Carvalho, essa é a dúvida, tá? A gente não sabe se o Jair vai jogar de titular nesse jogo ou não. Se não entrar, o Matheus Carvalho deve ganhar a vaga, mas se for para manter a coerência, o Jair deve jogar, né? Então seria Jair, Tietê e Felipe Coutinho no meio campo. O Jair e o Tietê naquela obrigação de fazer a marcação e a saída de bola. E o Felipe Coutinho, é claro, também ajudando no balanço defensivo, mas sempre com a sua função primordial de criar as jogadas, né? De homem ali, de criatividade no meio campo do Vasco. Que é aquele ataque daquele jeitão que a gente já está ficando acostumado a ver o nosso time jogar. Pela direita, o nosso menino Ryan Vitor, né? Pela esquerda, o nosso português Nuno Moreira, e no meio centralizado, o nosso centroavante artilheiro El Pirata Pablo Verrete. Essa deve ser então a provável escalação do Vasco para esse confronto de logo mais diante o Bragantino pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, meus amigos, se o Ryan jogar a bola que ele jogou no jogo contra o Melgar, que ele jogou também no jogo contra o Fortaleza, vai ficar ruim para o Bragantino segurar o ataque do Vasco, hein? Tem o Verrete que dispensa comentários. O Nuno Moreira tá jogando de terno, tá jogando o fino da bola. O Felipe Coutinho, alô Coutinho, tá na hora de desabrochar, hein? De meter aquele gol de fora da área. Sabe como é que é, Coutinho? Aquela enfiada de bola, sabe? Que é igual taco de sinuca, perfeita para colocar o Verrete na cara do gol. Porque, meus amigos, olha, eu tô enxergando hoje um Vasco muito mais ofensivo do que antes, com o comando do Fernando Diniz. Né? A gente observa que com praticamente os mesmos, na verdade com os mesmos jogadores que o Carille tinha nas mãos para trabalhar o time do Vasco, a gente vê que hoje o Diniz consegue montar um time mais dinâmico e mais ofensivo também. Por outro lado, a gente vê que falta um pouco de imposição física, né? E um pouco de concentração para não levar gol nos finais do primeiro ou do segundo tempo dos jogos. Mas eu afirmo para vocês que eu estou muito otimista para esse jogo de hoje. Tá? É claro, Deus nos livre e guarde, o Bragantino pode vencer? Pode, o jogo é jogado, os caras estão bem no campeonato, né? Não é nem um bicho de 7 cabeças, mas também não é uma carne assada, né? O time do Bragantino. Agora, dá para o Vasco jogar, tem o apoio da torcida, casa cheia, jogando em São Januário, o time entrosado, o Fernando Diniz chegou, ajeitou ainda mais a casa, levantou o menino Ryan ali, ó, lá em cima. O Ryan tem igual um foguete do Elon Musk, decolando daquele jeito. Nuno Moreira jogando fino da bola, o Verrete fede a gol, aonde o homem pisa,
sai gol, né? Então acredito que dá para o Vasco sair com resultado sim. O meu palpite para esse jogo, olha, não vai ter mole da defesa, o Jardim vai fechar o gol. O Vasco não leva gol hoje. Meu palpite para esse jogo é 2-0 Vasco. Acabou a fofoca, gol do Pirata e gol do Felipe Coutinho, ó, pra gente ficar assim, ó. A barreira vai virar baile. Eu acho que é 2-0 Vasco. Meu palpite. O meu coração aqui, ó, meu coração aqui tá dizendo, sabe, o tal de 1-1, sabe? Aquele negócio que o Vasco leva um gol, depois empata, ou então que o Vasco faz um, depois leva um gol. O coração tá dizendo que é empate, mas o meu palpite do Vascão é 2-0 Bacalhau. Então esse aí é o que eu espero nesse jogo. O Vasco tem 10 pontos, se a gente ganhar a gente vai a 13. Respira, fica longe da zona do rebaixamento e a gente vai poder ter essa parada aí para poder organizar a casa, ir atrás de jogadores e também, né, a gente se preparar para enfrentar o Independiente Del Valle depois do Mundial de Clubes da FIFA, que tem uma parada dura. O Independiente Del Valle, tem gente achando que é carne assada, não é não. Também não é um Real Madrid da vida, o Independiente Del Valle, mas está muito longe, por exemplo, de ser um Melgar, de ser um Puerto Cabello. Então é um jogo muito sério que o Vasco vai ter mais pela frente pela Sul-Americana, por isso é muito importante a gente vencer no Brasileirão para tirar esse peso das costas, sair da parte de baixo da tabela e dar tranquilidade para a sequência da temporada, depois também, é claro, dessa data FIFA do Mundial de Clubes. Meus amigos, eu estou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, que Deus abençoe as nossas vidas, e olha só, o jogo do Vasco hoje acaba 11 da noite, então eu vou brotar aqui no horário normal mesmo, meia-noite, meia-noite e meia, uma e pouca da manhã aqui, no final da noite mesmo, porque o jogo vai acabar quase meia-noite, o jogo do Vascão, aí até a gente fazer o levantamento do jogo, fazer aquela edição maneira para vocês e mais as outras notícias, vou brotar para vocês nessa madrugada então, de sábado para domingo, para atualizar vocês. Muito obrigado pela sua audiência, tamo junto e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!